Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretiva dos trabalhos, na pessoa do meu irmão, Marcos da Costa. E me sinto muito honrada de estar aqui nesse evento da associação, representando o presidente Ofir, que, como advogado público, gostaria muito de estar aqui, mas realmente ele acabou de chegar de Guiné-Bissau, numa viagem de 24 horas ininterrupta, e ele realmente não tinha condições físicas de estar aqui. Mas, através das minhas palavras, ele manda a mensagem à advocacia pública aqui de São Paulo. A nossa classe, a classe dos advogados, foi reservado o papel protagonista e de destaque entre todas as nações. Somos adeptos do Estado democrático de direito e regidos por constituições soberanas, legitimadoras de uma coletividade política de cidadãos iguais. No Brasil, a Constituição de 88 representou o novo pacto do povo brasileiro na sua incessante luta pela construção de um efetivo Estado democrático de direito, fundamentado essencialmente na dignidade da pessoa humana, condição indispensável para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Desde então, a conscientização do exercício da cidadania com a conscientização do exercício da cidadania, houve um despertar para a efetivação de atos significativos da democracia participativa. Há hoje uma comunhão de interesses e ações no escopo de organizar a sociedade civil para que possa ser a edificadora de sua própria história. A outrora passividade coletiva cedeu lugar ao espírito crítico das posturas dos governantes, ao anseio de concretização de ideais valorados pelos mais elevados preceitos éticos na obstinada obtenção de um tratamento social justo. Nos dias atuais, não mais são aceitos passivamente escândalos envolvendo malversação do dinheiro público, especialmente quando envolvem personagens que, em tese, deveriam defender esse patrimônio. A outrora perplexidade da sociedade diante da audácia incomensurável e impunidade não é mais só uma esperança de mudança. Ela foi substituída por ações tanto da sociedade civil quanto de todos os integrantes das carreiras jurídicas. E, nesse ponto, quero destacar o papel e a responsabilidade do advogado público, sem, obviamente, o descarte dos demais profissionais da área jurídica, na sua missão de fiscalizar e controlar os atos praticados pelo administrador público. A sociedade anseia pela certeza de que os recursos financeiros que disponibiliza o Estado, na forma de pagamento de uma expressiva carga tributária, se convertam em reais serviços e bens postos ao uso de todos, principalmente daqueles que são econômica e socialmente menos favorecidos. É preciso cuidar bem do patrimônio público para que os recursos sejam utilizados por conscientes administradores na busca do bem comum. O que não se tolera mais é subjugar-se o interesse coletivo ao lotérico subjetivismo do governante, no que diz respeito ao seu traço de honestidade, de formação de caráter. Sendo certo
que ao governante é dado realizar o ato político, aqui entendido como a escolha entre opções, torna-se necessário um balizamento objetivo de sua ação, o que se consegue com o atendimento à lei. O ato político é contornado pelo direito. A escolha política, discricionária na sua essência, se fará entre opções legalmente possíveis, materializando-se pela forma prescrita no ordenamento jurídico. E a administração pública tem, em todos os níveis, a atuação do advogado público, que deve velar, entre outras funções, pelo cumprimento dos princípios que lhe são inerentes, em especial o princípio da legalidade. O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, a quaisquer tendências de exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual irrompeu, até as manifestações messiânicas de alguns. O princípio da legalidade é o antídoto natural ao poder monocrático ou oligárquico, pois tem na sua raiz a ideia da soberania popular, de exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do anterior esquema de poder assentado na relação soberano-súdito. Contudo, apesar desses fatos, porque ainda ocorrem desmandos, desvios e ilegalidades, uma primeira resposta denota o aspecto cultural, consequência do exercício do poder sem controle, sem limites, que se verificou na história brasileira quase como uma constante, e principalmente quando instalado o regime político autoritário. Porém, a cultura se transforma pela vontade revolucionária da sociedade, que se manifesta no despertar da cidadania, na renovação de valores. Mas essa transformação só se viabiliza com liberdade de imprensa e com a atuação firme de organismos, entidades e instituições, especialmente a OAB e a Advocacia Pública. E o papel que assume o advogado público nesse contexto, seja ele o advogado da União, procurador do Estado, procurador do município, os procuradores federais da Previdência, será sempre de advogado do cidadão, profissionais que velam pelo interesse da coletividade, pela aplicação e cumprimento da vontade geral corporificada na lei. Não pode e não deve haver em sua atuação o resquício da subserviência ao interesse subjetivo de alguém, principalmente do governante episódico, mas somente, como citado, a reverência à lei e ao interesse coletivo. Os advogados públicos que assumiram esse compromisso ao iniciar o desempenho das funções de seus cargos devem praticá-lo exacerbadamente, pois de sua ação exemplificadora irão se tornar agentes transformadores da cultura na prestação de serviços públicos. O Estado, na visão do jurista Paulo Bonavides, deve definir-se como social e democrático, uma vez que autoriza a intervenção estatal como meio de buscar o equilíbrio social, porém confere limites contra os abusos desse mesmo Estado com base na busca da igualdade. E não por menos foi inserido na nossa Constituição o artigo 74, que determina aos poderes legislativo, executivo e judiciário manter de forma integrada sistemas de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os estudos quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como a aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado. E dar efetividade a esse dispositivo constitucional implica, por exemplo, em evitar o superfaturamento de obras, evitar o comprometimento de recursos orçamentários e financeiros com a ineficiência da administração, evitar os desvios ilegais, enfim, as ações descabidas e desvirtuadas dos fins do Estado. Dar efetividade a esse dispositivo constitucional
é dar prestígio à moralidade e à legalidade, resultando os esperados benefícios para aquela a qual se destinam as ações estatais, a sociedade. Dar efetividade a esse dispositivo constitucional é ainda aperfeiçoar as carreiras jurídicas, assim como ampliar as prerrogativas da advocacia, especialmente da advocacia pública, que integra as funções essenciais à justiça. E por reconhecer a relevância da advocacia pública na sociedade, na preservação dos interesses da coletividade e por ser a OAB a sua casa natural, a nossa entidade tem se posicionado pelo direito ao recebimento de honorários de sucumbência, pois trata-se de um direito alimentar do advogado. É essencial e relevante assegurar os honorários de sucumbência aos advogados públicos, servidores que se dedicam à defesa das instituições do Estado. A OAB já se manifestou pública e formalmente a favor da aprovação das PECs 443 e 452/2009, ainda tramitando, que vinculam os subsídios ao teto remuneratório das respectivas entidades federativas e instituem as prerrogativas da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos, hoje prerrogativas exclusivas de outras carreiras jurídicas. É certo que a PEC 443 é incompleta e singela, porém é o início da alteração da importante carreira do advogado público, que ao longo desses 20 anos de reconstrução tem mostrado estar em uma fase histórica de relevância institucional, consciente de seu papel protagonista das necessárias alterações morais da sociedade brasileira. Aproveito e trago a informação que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil promoveu pedido de ingresso como amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, que, entendendo que a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos procuradores do Estado do Maranhão não seria constitucional. Por isso entrou com a ação direta de inconstitucionalidade e a Ordem, o Conselho Federal, está pedindo ingresso naquela ação como amicus curiae para a defesa dos direitos dos honorários sucumbenciais pelos procuradores daquele Estado. A OAB defende também a independência técnica do advogado público, que não pode ser responsabilizado e sofrer cerceamentos internos, salvo quando comprovados dolo e má-fé. O primado da advocacia é a liberdade. Sem ela, o advogado se torna refém de todo o sistema ou dos governos que são transitórios. Limitá-lo é limitar a própria justiça. A independência é tão cara à advocacia quanto a liberdade à democracia. O reconhecimento da privacidade de suas funções, cercado de garantias e prerrogativas, de maneira que na sua atuação esteja atento apenas ao atendimento do interesse público, é também bandeira da OAB. Ter liberdade na jornada de trabalho, reconhecendo que o advogado, seja ele privado ou público, exerce atividade intelectual e criadora, é somente compatível com o regime de sua própria responsabilidade. São essas, senhores e senhoras, a mensagem que trago do presidente do Conselho Federal, Ofir Cavalcante Júnior, à advocacia pública, e agradeço a atenção às minhas palavras. Cumprimentos, Dr. Marcos Costa, vice-presidente da OAB de São Paulo.
Paulo.
doutora Márcia Milaré, secretária-geral adjunta do Conselho Federal da OAB, ao doutor Luiz Carlos Palácio Costa, secretário-geral da UNAF, que irá proferir pronunciamento aqui, aos demais procuradores integrantes da mesa, e eu saudo a todos em nome da doutora Márcia, presidente da APESP, e de antemão, doutora Márcia, eu queria dizer que a ANAP e eu, pessoalmente, estou muito honrado de participar desse evento, um evento grandioso, com palestrantes renomados. Na minha humildade, eu quero contribuir o máximo. E é um evento que enche os olhos pela sua grandiosidade e pela excelente organização. Vocês estão de parabéns, a PESP está no caminho certo, na vanguarda, certamente, na advocacia pública. Demais autoridades, colegas procuradores e procuradoras do Estado, advogados da União, procuradores municipais, advogados, juízes, promotores, defensores, delegados, senhores funcionários da PGE São Paulo, da APESP e da OAB, senhores e senhoras, muito bom dia. Agradeço também extensivo à OAB, que é coprodutora assim, desse magnífico evento. Bem, eu já disse aqui que, na minha humildade, vou tentar colaborar ao máximo para chegar minimamente próximo dos palestrantes previstos no nosso programa. E eu confesso que eu falei com a doutora Márcia agora há pouco, que eu tenho que agradecer também ao café que teve agora há pouco, porque eu vim aqui falar sobre autonomia, e logo após uma visão legítima, e todo mundo aqui, ninguém discorda disso, dos nossos gestores no plano nacional, estadual e municipal. Então, graças a Deus que teve esse café, e evidentemente que eu ia ficar receoso de já, na sequência, adentrar aqui e usar o púlpito. Então, um belo café, oportuno café. E é evidente que nós respeitamos os chefes institucionais, é evidente que nós sabemos da legitimidade da posição de cada um, e nós temos certeza que, com relação à instituição PGE, quando usar procuradores, eu falo da advocacia pública, mas no caso das PGEs, que nós conhecemos um pouco mais a fundo, é evidente que a visão institucional e a visão dos procuradores que pelejam na carreira é uma visão, às vezes o caminho é um pouco diferente, mas é evidente que todos convergem para o mesmo ponto, que é o crescimento dessa carreira, que tem vários tijolos para conquistar aí, a carreira que eu acredito que vocês vão ver, vocês vão escutar aqui na palestra, é a carreira que está faltando algo a mais para resolver o sistema jurídico nacional. Então, eu vou iniciar aqui. Às vezes eu posso falar coisas que todo mundo sabe, mas eu quero aproveitar a oportunidade também para trazer um pouquinho da carreira de procurador do Estado, acadêmicos, a quem mais estiver presente aqui. Posso ser um pouco prolixo, mas a intenção é trazer a carreira para conhecimento de todos e, assim, conquistar adeptos aos nossos entendimentos. Por muito tempo, o Brasil seguiu um modelo de advocacia pública unitária. Esse modelo, às vezes, tinha alguns lampejos em alguns estados relacionados à divisão dessa advocacia pública. Há fatos que registram que o próprio Ministério Público, em alguns estados, há algum tempo, fazia executivo fiscal antes da Constituição de 88. Então, esse modelo de separação da advocacia pública, criado na Constituição de 88, esse modelo dividiu a advocacia pública em três instituições, em três tipos de advocacia pública e em três instituições básicas. A primeira é a advocacia de Estado, que é desempenhada pela Procuradoria do Estado, a AGU e os procuradores municipais. A segunda é a advocacia de sociedade, que é desempenhada pelo Ministério Público. E, como todos sabem, a terceira é a advocacia dos necessitados, que é desenvolvida pela Defensoria Pública.
O que é importante registrar desse ponto, que é um dos fundamentos para toda a nossa tese desenvolvida. Essas 3 carreiras, no plano constitucional, elas estão no mesmo capítulo da Constituição Federal. Elas são carreiras essenciais à justiça. Portanto, eu já adianto aos senhores que essa previsão constitucional conjunta e a própria essencialidade da atividade de cada uma dessas 3, nós temos entendimento que o plano constitucional e todo o sistema não permite graves distorções e diferenciações entre elas. O sistema é uno e essas 3 carreiras têm que estar sempre numa situação parelha, senão o sistema desequilibra e ocorre várias coisas, dentre elas que eu entendo o próprio afogamento do judiciário. À frente eu vou explanar sobre isso. Sendo assim, não tenho dúvida que, por engrandecimento do Estado Democrático de Direito e para as correções das distorções do sistema jurídico nacional, é essencial uma paridade entre essas 3 instituições que o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto chegou a chamar das 3 procuraturas de Estado. Ele chegou a utilizar essa expressão. E um ponto importante, já para iniciar essa tese nossa de parelhamento, está relacionada ao fato de que o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal é muito claro a trazer um equilíbrio paritário e remuneratório entre essas 3 carreiras mais a magistratura. Então, essas distorções não podem ser aceitas. Agora eu vou dar uma visão da carreira de procurador do Estado em si. Todos aqui sabem, mas eu reforço a necessidade de explicar para... Nós estamos num processo, a ANAP, as associações estaduais, de angariar parceiros. A OAB é um grande parceiro, o Dr. Marcos, um agradecimento que nós fazemos. A doutora Márcia, acho que soltou aqui. A doutora Márcia colocou muito bem as várias atitudes da OAB em parceria com a advocacia pública, essa questão dos honorários, né? Vários estados, os procuradores também são atuantes na advocacia privada por previsões legais, então, e são engajados na advocacia, e a OAB sempre foi um grande parceiro nosso. As atribuições dos procuradores são aquelas referentes à defesa na área judicial, administrativa e extrajudicial, a consultoria, o assessoramento jurídico, a coordenação e a supervisão técnico-jurídica do Poder Executivo e da administração direta, bem como a emissão de pareceres, propositura de adins, ações civis públicas e executivo fiscal. Bem, nós entendemos, e vou explicar por quê, que os procuradores do Estado são vetores de políticas públicas. Eu pergunto aos senhores, quantas obras o Procurador-Geral de São Paulo, doutor Enival, ele comentou aqui sobre um caso do metrô. Então, eu pergunto aos senhores, quantas obras já foram finalizadas após a interferência judicial do Procurador do Estado? Procurador, eu falo AGU e falo município. Quanto de arrecadação tributária é mantida após a defesa judicial dos procuradores do Estado? Quanto de gastos são evitados em indenizações milionárias que nós temos conhecimento, através da interferência dos procuradores do Estado? É fato que na sociedade nova em que vivemos, em que tudo se pede e tudo se contesta e tudo se recorre, ter uma advocacia técnica e qualificada, uma advocacia pública técnica e qualificada, é essencial para qualquer ente público. E essa questão dos vetores é que nós entendemos que, sem o vetor PGE, fica difícil para o administrador, eleito legitimamente pelo povo e tendo o poder de oportunidade de conveniência natural da política que ele prega, e foi eleito para isso. Ninguém aqui quer ingerir na oportunidade de conveniência do administrador. Nós somos os vetores dessa política pública dele para tirar do papel toda essa política pública. Então, eu queria também dizer que, no âmbito das unidades estaduais, não há maior cliente que o próprio Estado.
O Estado tem relações jurídicas na área de tributação, saúde, segurança, transporte, milhares de agentes públicos se degladiando com contribuintes, com as pessoas que utilizam o sistema de serviços públicos em geral. Então, o Estado, todos os milhões de habitantes da sua unidade territorial são potenciais demandantes contra o Estado. E tudo isso que nós entendemos é a delicadeza e a importância do procurador do Estado. O Estado sem defesa é um Estado marginalizado, é um Estado incapaz de prover as suas políticas públicas essenciais exigidas pela população. Eu preciso de uma água. Só um minuto. Bem, é fato que as procuradorias do Estado não têm toda a estrutura necessária para um perfeito serviço público à população. No entanto, também é fato, e por isso que nós, de certa forma, discordamos daquela visão do procurador inerte. O procurador do Estado hoje, as procuradorias, elas se superam, vencem paradigmas em que pese a estrutura, às vezes, deficitária. A Procuradoria do Estado e a Advocacia Pública em geral já faz um trabalho que, odiernamente, é muito respeitado nos meios jurídicos. Então, não basta paixão pela carreira, não basta doação, é necessário investimento. Daí a importância que nós entramos agora da questão da autonomia administrativa, financeira e funcional, bem como a garantia de iniciativa de lei nos temas afetos às PGEs. Sem tais garantias mínimas, não há advocacia pública técnica de qualidade que sobreviva. Sem isso, não haverá política pública séria que se concretizará. A esse discurso, eu creio que não há contra-argumento. Feito esse extenso, mas necessário introito, agora eu vou passar na questão do nosso tema específico da autonomia e do controle de legalidade. Bem, a questão da autonomia e do controle da legalidade, é necessário a gente dividir aqui a questão da autonomia funcional e da independência funcional. No nosso entendimento e no entendimento da melhor doutrina, podemos citar aqui o professor Hugo Nigro Mazzilli, a autonomia funcional seria a liberdade que a PGE tem em relação às outras secretarias e os órgãos do Poder Executivo. Por outro lado, a independência funcional está relacionada à liberdade que o procurador do Estado tem diante dos seus superiores. Segundo as lições fartas da doutrina, não há dúvidas que existe sim a autonomia funcional das PGEs e a autonomia dos procuradores. Independência funcional dos procuradores. É evidente aqui, e isso precisa ficar muito claro, que a direção superior das PGEs poderá exercer sim um controle técnico e fundamentado do trabalho do procurador. Mas isso não implica que é um controle hierárquico. E eu vou explicar por quê. Haverá só um legítimo controle em caráter de duplo grau, fundamentado e técnico. Isso ocorre, inclusive, com a magistratura. O juiz está sujeito à revisão da esfera superior do TJ. Então, nós entendemos que esse é o mecanismo e que eu acredito que esse mecanismo ele encaixa a visão institucional e a visão do procurador. Tá? E, novamente, eu queria frisar aqui, com a devida vênia, que a advocacia preventiva, que nós vamos defender aqui, não é sinônimo de burocracia. Ela é sinônimo de probidade pública. Sendo certo que ela não limita a atuação do procurador
de fazer na outra ponta todo aquele trabalho que nós já estamos fazendo. O procurador moderno hoje vai a tribunal, leva memorial, monitora ações em casos importantes, despacha com o juiz antes do advogado, porque ele está monitorando, distribuiu a ação. Essas questões nós precisamos registrar essa postura nova. E a advocacia preventiva não inibe isso. Tá? Isso deve ficar claro, e o procurador do Estado pode sim atuar como vetor da gestão pública do Estado. A gestão pública não vai ser emperrada por esse controle de legalidade que nós vamos defender. Tá? Então, eu volto aqui, que a questão, essa afirmação que nós fazemos da doutrina, que entende que há sim autonomia funcional e independência funcional, ela decorre, logicamente, do superprincípio da legalidade e também do princípio da indisponibilidade do interesse público primário. Primário, interesse social, e não o interesse público secundário do administrador de plantão. Tá? E outra questão importante a ser registrada, voltando ao tema da Ordem dos Advogados, o artigo 18 do Estatuto da Ordem dos Advogados, ele é muito claro. Abre aspas, artigo 18. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica e nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. O professor Geraldo Ataliba, no 9º Congresso de Procuradores do Estado, esse ano nós vamos realizar em Belo Horizonte, que todos dizem tem mar, mas não tem bar, mas não tem mar. Esse é o slogan que venceu lá na disputa do nosso congresso. Nós já estamos no 37º Congresso. Então, o professor Geraldo Ataliba, eu vou relatar o que ele disse no 9º Congresso de Procuradores do Estado. Ele disse o seguinte: o advogado do Estado não está obrigado ao patrocínio de interesses secundários da administração, mas sim apenas à defesa do interesse primário, que mereceu tutela legal. Constitui-se assim à medida de sua parcialidade e independência. Então, calcado no princípio da legalidade e no princípio da indisponibilidade pública, no princípio da indisponibilidade do interesse público, primário, repito, e não secundário, as PGEs e os procuradores têm o poder-dever, frise, poder-dever de exercerem o controle da legalidade dos atos da administração, que deixa clara a noção de autonomia e independência. Ademais, no Estado moderno que pretendemos, com uma justiça desafogada que almejamos, é inegável que o efetivo controle de legalidade prévio seja uma das únicas saídas para a justiça brasileira. Todas as estatísticas feitas no sistema judicial indicam que o judiciário está atolado, em grande parte justamente em razão de ações dos entes públicos que culturalmente e principalmente por falta de estrutura, não são capazes de realizar um controle prévio adequado de legalidade. Tem o prazo judicial e tem uma questão administrativa. Como o prazo é peremptório, todo mundo vai fazer ação judicial, a questão administrativa vai se passando, as decisões equivocadas vão surgindo, a justiça vai emperrando cada vez mais. É uma espiral, como disse o colega Rogério aqui, que eu estava do lado, procurador-geral do Distrito Federal. Então, uma questão que nós colocamos aqui é que esse controle de legalidade prévia pode ser a maior saída para esse volume excessivo de processos judiciais que prejudica a OAB, que prejudica a magistratura, que prejudica as procuradorias, a advocacia pública, que prejudica o MP e a defensoria e o cidadão, que precisa de um serviço público efetivo. E serviço judiciário é serviço público efetivo. Tá? A Constituição foi, agora, o artigo 37, trouxe a efetividade do processo. O sistema está caminhando e a Procuradoria está ficando para trás. Como na área da medicina,
É muito melhor e mais barato prevenir a doença do que construir um hospital e tentar tratar um doente quase moribundo. A advocacia moderna não pode mais deixar que suas demandas cheguem ao judiciário e o afoguem de maneira não justificada. O executivo fiscal, nós temos ciência, há uma cultura brasileira de não pagamento. Então, o executivo fiscal, até, de certa forma, é justificável. Agora eu vou falar para os senhores. E os estados que têm maior número de demanda impessoal? Qual a resposta disso? Tem estados que o volume de ações na área de pessoal, decorrente de legislações mal feitas, ou de decisões administrativas de corpo interno de secretarias de educação, que são as grandes carreiras, são atolados em ações de pessoal. Não se justifica. No tributário justifica, porque o Estado não pode deixar de cobrar tributo. Agora, na área de pessoal, o controle prévio é a solução, e simples. Essa cultura pode se mudar em 6 meses, 1 ano. Não sei se estou querendo inventar a roda, mas eu estou sonhando. E queria que todo mundo sonhasse com esse controle de legalidade prévio resolvendo o sistema. Então é isso, gente. A defesa nossa é no sentido de que essa contribuição para o aumento do controle de legalidade prévio, ela reflete no judiciário, MP, magistratura, OAB e cidadão comum. Só que tem uma questão. O controle de legalidade exige mecanismos sólidos de blindagem, lá em razão daquele interesse público secundário. E, às vezes, não é um bom interesse. Nós temos as notícias aí. Então, qual é a defesa que nós fazemos? Para a blindagem desse exercício prévio do controle de legalidade, é necessário uma coisa: autonomia financeira. Leia-se, duodécimo. Essas 2 conquistas já foram obtidas pelas 2 outras procuraturas do professor Diogo Figueiredo. O Ministério Público, em 98, teve. Defensoria, bem pouco na reforma aí 2003, 2004, obteve. O sistema caminha para a advocacia pública ter autonomia e duodécimo. É isso que vai balancear o sistema. O sistema está desequilibrado. Esse caso de ações de pessoais é gritante. O controle prévio tem que ser implementado. E precisa de estrutura e precisa de blindagem. Portanto, como eu disse aqui, só está faltando a advocacia pública seguir esse caminho da legalidade prévia. É nesse sentido, até mesmo em razão do exercício hoje aqui da função de presidente da ANAP, que eu tomei posse na segunda-feira, presidente em exercício, o doutor Juliano Docena, inclusive, estende um abraço a todos aqui presentes. O doutor Juliano Docena é procurador em Santa Catarina. Eu conclamo a todas as autoridades presentes e aqui, todos os presentes, todos os procuradores também presentes, integrantes da advocacia pública, a defesa das PECs 82 de 2007 e da PEC 452 de 99. Essas PECs reorganizam a advocacia pública e dão autonomia institucionais às instituições que nela labutam. E agora eu vou falar uma coisa para vocês, pode ser simples. Para quebrar o argumento contrário, eu vou falar de procurador, mas estende ao municipal e estende à AGU. O procurador do Estado, gente, ele não quer ser temido, ele só almeja ser respeitado. Muito obrigado, obrigado à PESP e à AMB.
boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de pedir autorização de todos aqui para
Tendo em vista que eu acredito estar entre amigos, né? A convivência com a PESP, ultimamente, tem se intensificado bastante. Nos últimos meses, terceira visita que a UNAF tem o prazer de fazer aqui a São Paulo. E já com uma boa notícia, em breve a presidenta será convidada ao lançamento da Frente Parlamentar da Advocacia Pública, lá no Congresso Nacional. A UNAF conseguiu recolher as assinaturas para tanto. Em breve a gente espera contar com a presença da presidenta lá em Brasília como retribuição. Gostaria de elogiar a iniciativa da associação, assim como da OAB, tendo em vista a importância do tema e a importância para o país, para o futuro do país, principalmente considerando os grandes eventos que estão por vir, que inegavelmente contam com a participação de uma advocacia pública forte. Vou iniciar esse nosso encontro falando que nós temos, a minha fala tem como marco referencial a advocacia pública enquanto função essencial à realização da justiça, consolidação do Estado democrático e social de direito e consecução dos anseios maiores da sociedade. Assim, em primeiro lugar, cumpre destacar que a advocacia pública é uma função estatal autônoma e independente, tratada pela Constituição Cidadã, no capítulo 4, do título da Organização dos Poderes, ao lado das funções estatais clássicas, executiva, legislativa e jurisdicional, e também do Ministério Público e da Defensoria. Não possuindo, portanto, nenhum vínculo de subordinação ou hierarquia com o Executivo ou qualquer órgão estatal. A advocacia pública, na forma como foi concebida pela Constituição de 88, representa, a nosso ver, em conjunto com as demais funções essenciais da justiça, uma resposta às reivindicações da sociedade brasileira, que há muito ansiava pela afirmação de valores como democracia, cidadania, justiça, moralidade pública, dignidade e pluralismo, o que seguramente passa pela ampliação dos interlocutores sociais e pelo reforço do sistema de freios e contrapesos. O Estado democrático e social de direito se encontra estruturado a partir de preceitos democráticos, coletivos, difusos e fraternais, em uma sociedade dinâmica, complexa e divergente, que propugna pela afirmação de várias dimensões de direitos fundamentais, que por vezes são conflitantes entre si, principalmente quando derivam de ação estatal ou omissão estatal. E neste diapasão mostra-se fundamental a atuação concomitante de uma pluralidade de instituições com a força e a independência necessárias à preservação democrática do equilíbrio, dos valores constitucionalmente consagrados e dos anseios dos diversos segmentos que compõem a população brasileira. Já no aspecto humano, no nosso sentir, a advocacia pública e as procuradorias estaduais, procuradorias municipais e a Advocacia Geral da União têm como membros juristas altamente qualificados, selecionados através de rigorosos concursos públicos e inegavelmente capacitados para realizar com seriedade, razoabilidade e excelência as análises jurídicas das questões que lhe forem submetidas, tanto na seara consultiva quanto na judicial ou extrajudicial, o que, somado às dimensões continentais de nosso país e à velocidade com que as relações sociais e jurídicas se desenvolvem nos dias atuais, impõe que sejam funções institucionais desempenhadas de forma minimamente autônoma e independente.
Na visão da UNAF, apenas com o reconhecimento da responsabilidade e capacidade técnica dos membros da advocacia pública e com a delimitação clara e objetiva de parcela de autonomia e independência minimamente compatíveis com a sua relevância constitucional e com o bom desempenho das suas funções, terá a AGU e as procuradorias estaduais e municipais condições de atender à crescente demanda social pela afirmação dos direitos fundamentais, bem como de atuar com justiça e celeridade em um número cada vez maior de processos e de orientar de maneira adequada os agentes públicos, a fim de que as políticas públicas sejam construídas e executadas dentro dos esteios estabelecidos pela lei maior. Adentrando ao ponto central desse nosso encontro, a UNAF entende que deve-se partir de uma premissa mais abrangente e, a nosso ver, inexorável. Só há falar em liberdade de atuação dentro de um nicho específico de competência. Assim, as atividades privativas dos advogados públicos devem ser respeitadas. Ou seja, estas não podem ser usurpadas por terceiros, o que representaria a aniquilação total da autonomia e independência que ora se busca afirmar. Fato bastante preocupante, em especial para um órgão que tem a missão de desempenhar função de Estado considerada essencial pela nossa lei maior. Nesse sentido, não sei qual é a realidade aqui do Estado de São Paulo, mas, para conhecimento dos senhores, recente levantamento realizado pela própria Corregedoria Geral da Advocacia da União aponta que aproximadamente 35% dos postos que seriam privativos de advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional e procuradores federais nas consultorias jurídicas dos ministérios, hoje são ocupados por terceiros não concursados, ocupantes de cargos comissionados puros, sem prévia seleção em concurso público. Não por outra razão, a UNAF ajuizou no início de 2009 proposta de súmula vinculante, a chamada PSV 18, buscando reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que as funções da advocacia pública federal, estadual e municipal somente podem ser exercidas por membros aprovados em concurso público. Esta PSV conta com o apoio da Associação Nacional dos Procuradores Municipais e, recentemente, da ANAP. No ensejo, como não poderia ser diferente, gostaria de agradecer pessoalmente ao doutor Fernando, em nome, gostaria que transmitisse ao presidente do Sena, com quem tive contato telefônico, agradecendo a intervenção como amicus curiae, apoiando a edição da súmula vinculante. Estamos aguardando, peço para a Vênia para fazer uma cobrança. O presidente Ofir, nos reunimos com ele 2 vezes, manifestou abertamente que a OAB é favorável, todavia, até o momento, o Conselho Federal da OAB não se manifestou formalmente nos autos. E agradeço a oportunidade, já que houve cobrança até de tributos aqui, então essa cobrança é justa. Estabelecida essa premissa, vale frisar que a APESP e a UNAF atuaram na inclusão de um capítulo próprio sobre a advocacia pública no anteprojeto do Código de Processo Civil. Além de outras conquistas, como a responsabilização do advogado público nos processos judiciais apenas por dolo ou fraude, assim como previsão expressa de proibição de que seja combinada multa diária em caso de descumprimento de decisão pelo gestor aos advogados públicos, essa conquista da APESP e da UNAF tem muito valor no sentido de demonstração da importância da advocacia pública para toda a sociedade e principalmente nos bancos das faculdades. É uma questão para a gente que consideramos de grande importância e atuamos a PESP e o UNAF juntos. Não obstante, agora eu passo a sugerir, humildemente, assim como a ANAP, linhas mestras que entendemos que devem nortear a advocacia pública para o futuro. Seja mediante a edição, talvez, de uma lei orgânica da advocacia pública, ou nas respectivas leis orgânicas de cada carreira, ou, quiçá, a meu ver, não haveria impedimento, até mesmo em regimentos internos elaborados pelos chefes da instituição. Aqui muito se falou, né, de forma genérica, mas a gente tem uma sugestão. Inclusive, ela foi encaminhada, já em 2008, pelo Centro de Estudos da UNAF, ao então advogado-geral da União, ministro Dias Toffoli, todavia não teve seguimento. Então, eu fiz um pequeno resumo de algumas premissas para debate. Óbvio que a gente não pretende esgotar o tema, nem tem essa pretensão.
Então, seriam premissas: estabelecimento de marcos aptos a orientar os advogados públicos quanto aos fins a serem perseguidos no exercício de sua autonomia técnica e independência funcional. 2. Definição do âmbito e as condições de exercício da autonomia técnica e da independência funcional do advogado público. 3. Assegurar ao advogado público a tranquilidade e os instrumentos necessários ao bom desempenho da sua autonomia técnica e independência funcional. 4. Descentralização do poder decisório, atribuindo aos advogados públicos e, sobretudo, aos procuradores-chefes locais ou ao colégio de procuradores locais maior capacidade deliberativa, do ponto de vista técnico-funcional. Assim, de início, entendemos que a legislação sobre qualquer dessas modalidades deve indicar de forma clara e objetiva qual a finalidade a ser perseguida e quais os parâmetros a serem utilizados pela advocacia pública e, consequentemente, pelos seus membros. Na medida em que se pretende afirmar a autonomia e independência dos advogados públicos, é importante que lhes seja indicado o objetivo a ser buscado pela instituição e as referências a serem utilizadas nessa busca, sob pena de grave prejuízo do ponto de vista da eficiência e da unidade. A liberdade de atuação demanda diretrizes fortes e seguras, sob pena de quebra de unidade institucional. Citamos como exemplo o fato de que o artigo 131 da Constituição Federal, muito embora tenha estabelecido o âmbito de atuação da AGU, ou seja, a sua competência para desempenhar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico, não indica qual a finalidade a ser alcançada e nem como alcançá-la. A representação e orientação jurídica da União, evidentemente, pode ser utilizada tanto para diminuir quanto para aumentar as desigualdades, para o bem de toda a coletividade ou da elite dominante, ao alvedrio do governante ou do Estado. E é justamente no fim a ser alcançado e na forma de alcançá-lo que se encontram os pilares estruturantes do Estado democrático, social e de direito, os quais se encontram diluídos ao longo da nossa Carta Constitucional. Desse modo, sugerimos, a fim de que os advogados públicos exerçam a sua autonomia técnica e independência funcional, a bem do Estado democrático e social de direito, e não contra este, que a advocacia pública deve se nortear pela realização da justiça, artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, e a promoção do bem comum, mesmo artigo, inciso 4, no exercício das seguintes funções a serem estampadas, mais uma vez, rol exemplificativo para a discussão. Inciso 1. Viabilização jurídica das políticas públicas governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, indicados no artigo 3º, defendendo-as perante todas as instâncias judiciais e extrajudiciais, segundo o interesse público previsto nesta Constituição Federal e nas leis. 2. Conferir estabilidade jurídica às ações governamentais. 3. Preservação da continuidade dos serviços públicos essenciais à sociedade. 4. Resolução pacífica dos conflitos. 5. Afirmação do Estado Democrático de Direito. 6. Avaliação jurídica prévia das orientações ou determinações extrajudiciais oriundas de órgãos de controle externo da administração pública. Aqui, cabe o parênteses, nos contenciosos administrativos decorrentes do Tribunal de Contas da União, hoje não há participação do advogado público federal na defesa do gestor. Portanto, a nosso ver, fragiliza a opção governamental que, se feita dentro dos parâmetros legais e constitucionais, deve ser defendida pelo advogado público. 7. Análise jurídica e prévia das normas jurídicas a serem expedidas pelo Poder Executivo. Como já realçado aqui, acreditamos que tem papel essencial. Hoje vemos uma diminuição da quantidade de litígios, de demandas judiciais, porque essa função passou a ser reconhecida pelo governo. Então, existem ainda alguns esqueletos, plano Bresser, plano Verão, plano Andorinha, plano Canarinho, mas, em maior parte, as medidas provisórias hoje, os diplomas legislativos passam, pelo menos na União, pela Advocacia Geral, o que vem diminuindo a litigiosidade. Assegurar a participação da sociedade junto à administração pública, inclusive por meio de audiências públicas. E, por último, zelar pela probidade administrativa nas ações governamentais. Evidentemente, a função da advocacia pública atribuída pela Carta de 88 somente se justifica do ponto de vista do Estado Democrático e Social de Direito, na medida em que é realizada com o fito de contribuir para a realização da justiça e o bem de todos. Ao passo que as atividades de representação judicial, extrajudicial e orientação jurídica do Estado só ganham sentido e respaldo constitucional quando desempenhadas para fins de proteção do interesse público e da ordem jurídica. A autonomia técnica e independência funcional dos advogados públicos devem restar assegurados também na proposição normativa sugerida,
conferindo-se a liberdade de atuação dos membros da advocacia pública segundo as suas convicções jurídicas, salvo no caso de súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo chefe maior da instituição. Por esse ponto, por se tratar do centro desse debate, passarei a discorrer com maior minudência a seguir. Não obstante, entendemos de rigor que o exercício de nossas atividades seja cercado de tranquilidade necessária ao legítimo e efetivo exercício da autonomia e independência. Assim, imperiosa a previsão legal de que o advogado público é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da função, sendo, contudo, ressalvadas as hipóteses de dolo ou fraude. Conquista essa, como já dita no anteprojeto do CPC, tentamos, né, no PLS 218 de 2010, o NAF e a PESP novamente, que fosse inserida uma cláusula semelhante na lei de licitação, no artigo 38, todavia, sob o argumento de que burocratizaria a gestão governamental, foi, por enquanto, rejeitado na CCJ, pelos senadores. Esperamos reverter em plenário. E contamos também com o apoio da OAB, já foi discutido com o presidente Ofir também esse tema. A conta está aumentando. Obrigado. Por fim, também com o intuito de resguardar a autonomia e independência funcional do advogado público, sobretudo diante de abusos possivelmente praticados pelos ocupantes de cargo de chefia, há de ser explicitada, a nosso ver, a inexistência de hierarquia entre os membros da advocacia pública, assim como o fato de que as atividades de chefia se limitam, no âmbito interno, à coordenação das atividades administrativas e uniformização de entendimentos jurídicos. Fixadas essas premissas basilares e abrangentes, passo a apontar algumas sugestões concretas de rotinas que poderiam ser adotadas pelas instituições da advocacia pública no país. Óbvio, mais uma vez, sem pretender esgotar o tema. Profissional de agir, tal qual previsto hoje no artigo 43 da Lei Complementar, sobretudo no concernente à propositura de ação, apresentação de contestação, impugnação ou recurso, o membro da advocacia pública deve possuir ampla liberdade de atuação segundo a sua convicção jurídica, bastando, para tanto, que esta seja fundamentada com base no ordenamento jurídico, jurisprudência e ou doutrina, fontes principais do direito. Isto é, acreditamos que a advocacia pública, por defender interesse alheio, público, que é indisponível, não pode ter em seus membros órgãos em si próprios. A concatenação de teses jurídicas, por meio de edição de súmulas ou pareceres normativos, que emanem de forma democrática, mediante consulta de todos os membros, pelos procuradores-chefes, é imperiosa a fim de que a advocacia pública adote um perfil único e de start alcance seus objetivos. Todavia, na medida que o Estado, como já observado, é apenas um instrumento da realização dos interesses da sociedade, não possuindo, portanto, um fim em si mesmo, é forçoso considerar que ele só se legitima e justifica na medida em que reconhece e realiza os direitos do cidadão, dando a cada um o que é seu. Se o direito é do cidadão, ele não é público, né? Então, aí não há de se falar em disponibilidade do interesse público. Acreditamos que não se aceita mais uma advocacia pública que conteste tudo e recorra de tudo, eternizando desnecessariamente demandas judiciais com grande prejuízo para a segurança jurídica, efetivação de direitos fundamentais e muitas vezes causando maior prejuízo ao erário, decorrente do pagamento de juros de mora e demais custas judiciais. Destaque, defendemos a inversão da sistemática atualmente utilizada, a bem da afirmação da autonomia e independência do advogado público, fomentando-se a edição desses enunciados e súmulas pelos chefes das instituições. Assim, entendemos estar em sintonia com os anseios da sociedade brasileira e com os ideais constitucionais de eficiência e celeridade, afastando essa visão equivocada e já superada de advocacia pública que deve defender eternamente posições sustentadas por agentes públicos, ainda que desprovidas de fundamento e legitimidade. Mas não é só. A fim de dimensionar de forma adequada os limites e condições de exercício da autonomia técnica e independência fundamental do advogado público, propomos, por exemplo, a utilização como divisor de águas do valor de 60 salários mínimos, o qual foi estabelecido com base no artigo 275.1 do CPC e na Lei dos Juizados Especiais Federais. Assim, até 60 salários mínimos, sugerimos que ao advogado público deve ser conferida uma liberdade de atuação ampla, subordinada a condições mínimas de exercício, que passarei a discorrer. Acima de 60 salários mínimos, uma liberdade de atuação sujeita a certo controle por parte da chefia ou um colégio de advogados públicos em procuradorias com mais de 2 membros, e a observância de alguns procedimentos previamente estipulados em um diploma legal ou até mesmo infralegal. Essa linha de corte de até 60 salários mínimos,
além de afirmar de maneira responsável e razoável a autonomia e independência dos advogados públicos e possibilitar que estes atuem realmente com boa-fé e lealdade processual, nos termos do artigo 14 do CPC, dá à advocacia pública melhores condições de contribuir para a efetiva realização da justiça no caso concreto. Inegavelmente, o advogado oficiante, pela maior proximidade dos fatos, tem melhores condições de aferir o que é justo em cada situação e de atuar com o dinamismo e celeridade demandados pela sociedade. Nas demandas acima de 60 salários mínimos, entendemos que, na ausência de enunciado de súmula estabelecendo o dever de ajuizamento, poderá o advogado público optar por não propor determinada demanda, bastando, para tanto, que decline, e isso é condição, a nosso ver, sine qua non, nos autos do processo administrativo, as razões de seu entendimento e que a submeta à análise da chefia ou do colégio de procuradores e advogados públicos anteriormente referido. Com tal proposição, busca-se evitar o ajuizamento de ações desnecessárias e inconvenientes, que só servem, por vezes, para entulhar o judiciário e desgastar a imagem do Estado perante a população. No entanto, a fim de resguardar a rigidez da decisão, após decisão da chefia imediata ou do colégio de advogados públicos em procuradorias com mais de 2 membros, caso o chefe não concorde com o entendimento do advogado público oficiante, poderá ajuizar e acompanhar pessoalmente a ação ou fundamentar a sua discordância e designar com força vinculante outro advogado público que ainda não tenha se posicionado pelo não ajuizamento em situação idêntica para fazê-lo, o que contribui para o acerto da decisão de não propositura, que será tomada em 2 instâncias, sem, contudo, prejudicar a liberdade de atuação do responsável direto pelo feito. No que tange à liberdade de atuação dos advogados públicos, no sentido de não apresentação de contestação, impugnação ou recurso por força de sua convicção jurídica, entendemos do mesmo modo, utilizando a mesma linha de corte. Todavia, mais uma vez ressalto, há necessidade de motivação no processo administrativo. Além disso, é imperioso que haja uma distinção entre perda de prazo e não se recorrer ou contestar. Então, propomos que, em caso de abaixo de 60 salários mínimos, o entendimento do advogado público que não deva contestar ou recorrer, ele deverá peticionar nos autos reconhecendo o direito, amparado por óbvio, em processo dossiê administrativo, em que ele demonstre as razões, em observância, como se sabe, aos princípios constitucionais da administração, caput, famoso LIMP. De outro lado, quando o valor da ação for superior a 60 salários mínimos, e esta não estiver tramitando perante o Juizado Especial Federal, para que o membro da advocacia pública, no exercício da sua autonomia técnica e independência funcional, opte por não contestar, impugnar ou recorrer, deverá comunicar o seu entendimento à chefia imediata ou ao colégio de advogados públicos em procuradorias com mais de 2 membros, de forma fundamentada, e aqui propomos, num prazo de 1/3. Para quê? Para que haja possibilidade dessa discussão interna e a adoção daquele procedimento sugerido. Escolha ou o chefe toca o recurso e a contestação, ou indica um advogado público que vai ficar vinculado a essa demanda. São sugestões. Não obstante, entendemos que deve-se fomentar a possibilidade do advogado público celebrar acordos, quando entender que o pedido do autor é parcialmente legítimo ou ele possui grandes chances de êxito, muito embora a questão não seja pacífica. Da mesma forma, entendemos a necessidade de fundamentação e aqui entendemos que há necessidade imperiosa de extensão da já falada Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União, extensão a particulares e, por que não, adoção pelas procuradorias estaduais. Acreditamos que casos como, por exemplo, um acidente de veículo em que uma viatura oficial colide na traseira de um particular, podem e devem ser resolvidos pela administração pública, independentemente do ajuizamento de uma ação que vai tomar 10, 15 anos por um valor, por vezes, ínfimo. E com juros de mora vai ser tão ínfimo. Então, entendemos, por que não, criar-se um dia da semana, pelo menos, com um balcão de atendimento de advogados públicos, em que o cidadão levasse a sua pretensão, no caso do acidente, um BO, 3 orçamentos, 2 testemunhas, necessidade de estrutura, óbvio. Teria que ter um servidor para fazer um termo, sendo submetido isso, depois, a um parecer jurídico. Caso se reconhecesse o direito, poderia haver já o pagamento de uma forma muito mais rápida, a formação do precatório, sem decisão judicial. Acredito que é uma sugestão, na verdade, não é minha, pelo que a gente sabe, era uma intenção do ministro Dias Toffoli, quando criou a Câmara de Conciliação, que caso ela desse certo, fosse estendida
um dia para particulares. Fica aqui também lançada a ideia, esperando que um dia seja efetivamente implementada. Acreditamos que assim o nível de litigiosidade diminuiria bastante no judiciário. Importante também afirmar-se a autonomia técnica e independência funcional do membro da advocacia pública no que tange à defesa e promoção judicial e extrajudicial dos direitos difusos e coletivos, cuja afirmação pelos órgãos estatais representa, na atualidade, uma das maiores exigências do Estado democrático, social e de direito e da sociedade contemporânea. Aqui, permito-me trazer ao conhecimento de todos que a Advocacia Geral da União vem obtendo grandes êxitos mediante a atuação concatenada entre os advogados públicos que trabalham no contencioso com aqueles que trabalham no consultivo. Hoje, pode-se dizer que o reconhecimento de certa autonomia é realidade na AGU na atuação proativa da defesa do interesse público mediante a edição de portaria que permite, dentre outras iniciativas, a expedição de recomendação para os membros do contencioso da AGU afetados exclusivamente ao tema de probidade administrativa para determinar a adequação ou correção de práticas administrativas que se desviem da legalidade ou da probidade. Aqui, com entusiasmo, anoto que penso ser o grande diferencial da carreira da advocacia pública, em relação às instituições que apenas têm por fim a fiscalização do poder público. Ora, o advogado público está presente dentro da estrutura administrativa do Estado e só a ele é permitido, em razão dessa sua posição, o conhecimento de fatos e consequente possibilidade de correção de práticas administrativas que têm o potencial de malferir o interesse público. A prática vem nos revelado, sem sombra de dúvida, que a atuação preventiva tem muito mais efeito para eludir a malversação do dinheiro público, por exemplo, bastando para que as instituições que formam a advocacia pública confiram essa prerrogativa com força para solucionarmos incorreções administrativas que resultem em prejuízo ao erário. Tendo visto adiantado do tema, eu vou partir já para a questão do consultivo e com alguma sugestão, e eu acho que merece, eu peço vênia, mesmo com o adiantado da hora e a fome, para atividade de consultoria e assessoramento jurídico também deve ser dotada, por óbvio, de autonomia e independência técnica, a fim de que a legalidade dos atos seja preservada. Então, entendemos que dentro da estrutura hierarquizada da administração pública, e até mesmo como forma de aperfeiçoamento e unidade das orientações emanadas da advocacia pública, não podemos negar a existência de chefia de núcleo consultivo ou do consultor jurídico, ou de um colégio de procuradores nas instituições em que não há repartição de funções consultivo contencioso. Todavia, a análise do parecer emanado pelo membro deve ser balizada. O parecer lavrado por advogado público constitui documento público, devendo ser imediatamente juntado ao respectivo processo administrativo, independentemente de autorização, e não pode, em nenhuma circunstância, ser retirado dos autos do processo administrativo. Essa prática, por exemplo, era realizada no Ministério da Justiça, até pouco tempo atrás. A prática contrária, né? Além disso, entendemos que a autonomia dos membros deve ser preservada quando, havendo parecer juntado aos autos, fique vedado seu encaminhamento ao mesmo ou a outro advogado público federal do mesmo patamar para nova análise, salvo na hipótese de erro material ou de comprovada ocorrência de fato relevante ocorrido após a sua juntada. E caso a chefia imediata, consultor jurídico ou colégio de procuradores, onde não há distinção de funções, discorde do entendimento exarado no parecer, poderá o responsável pela chefia do consultivo emitir o seu próprio parecer, o qual prevalecerá em relação ao anterior, que, como visto e defendemos, deve ser mantido nos autos, como forma de preservação da livre atuação do membro e como forma de valorização do entendimento técnico-jurídico diante o transparente debate de teses jurídicas. Aqui, o ponto central e mais grave a ser enfrentado no sentido da UNAF é a dissociação da advocacia pública da estrutura do Poder Executivo. Sobre esse ponto, a UNAF ajuizou a DIN contra 2 dispositivos da lei complementar que rege a nossa carreira, ao disporem que as consultorias jurídicas são órgãos administrativamente subordinados aos ministros de Estado, ao secretário-geral e aos demais titulares de secretarias da Presidência da República e ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
E os procuradores da Fazenda Nacional integram órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda. Não é nem ao Ministério, é ao titular do Ministério da Fazenda. Esses são 2 dispositivos que constam na nossa lei orgânica. Entendemos que a opção do Constituinte por tratar da Advocacia Geral da União dentro do título da Organização dos Poderes, porém, em capítulo apartado Legislativo, Executivo e Judiciário, indica ser inconstitucional qualquer tentativa de submeter seus membros, seja do ponto de vista administrativo, técnico ou funcional, a qualquer órgão do Executivo. Se assim não fosse, como explicar juridicamente que a Advocacia Geral da União representa em juízo os poderes legislativo e judiciário e, ao mesmo tempo, integra o Poder Executivo? Haveria, a nosso ver, caso essa premissa seja convalidada pelo Supremo, grave prejuízo para o sistema constitucional de freios e contrapesos, já que uma entidade do Executivo estaria representando o Legislativo e o Judiciário em juízo. Ora, cabe aos órgãos da AGU, nos termos do artigo 131 da Constituição, assim como às procuradorias estaduais, o controle da juridicidade dos atos da administração pública, através das atividades de consultoria e assessoramento jurídico, que se constituem verdadeiro controle prévio da legalidade dos atos da administração. Contudo, tal atividade, a nosso ver, somente pode ser exercida em sua plenitude quando não houver qualquer espécie de subordinação, pois enquanto houver subordinação, haverá o risco de se ver transformado que deveria ser atividade de assessoramento, baseada numa relação de lealdade e solidariedade, em atividade de mero aconselhamento pessoal, de acatamento da vontade do administrador, de busca de roupagens jurídicas para o agasalhamento de atos, por vezes espúrios, numa relação não mais de independência técnica e controle. Dalmo de Abreu Dallari leciona: o procurador público é quem torna certo o poder público. Não é imune ao direito. Compete-lhe defender os interesses sociais, particularizados numa entidade pública, sem excessos ou transigências. Segundo o direito, consciente de que o poder político e a atividade administrativa são expressões da disciplina jurídica, das atividades de direção e administração da sociedade, o procurador, orientando ou promovendo a defesa de interesses, jamais deverá omitir o fundamento jurídico de seu desempenho. E sua consciência jurídica não há de permitir que, pela vontade de agradar ou pelo temor de desagradar, invoque o direito segundo critérios de conveniência para cobertar ações de omissões injustas. Ações ou omissões injustas. Agora, se me permitem, gostaria de ler parte de um parecer que eu acredito que seja uma honra para toda a advocacia pública, assim como a UNAF. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, titular da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e professor emérito da mesma universidade, elaborou parecer de forma gratuita para a UNAF, a fim de instruir essa ADIM. Então, se me permitem, rapidamente, eu acho que pela importância, pelo menos uma parte dele. Só para demonstrar que a UNAF, a nosso ver, não está inventando a roda também, não. Né? A União dos Advogados Públicos Federais do Brasil consulta-nos sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 93, nos quais se estabelece subordinação administrativa das consultorias jurídicas a ministros de Estado, secretário-geral, demais titulares de secretarias da Presidência da República e ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, titular do Ministério da Fazenda, notadamente seus artigos 11 e 12. A Advocacia Geral da União é una. É uma instituição que tem por chefe o Advogado-Geral da União, conforme o parágrafo 1º do artigo 131 da Constituição. É o que está literalmente dito no preceptivo mencionado. Aspas. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União. Fecha aspas. Daí se depreendem duas coisas óbvias. Uma, a de que a lei magna houve por bem constituir uma unidade, encabeçada por uma só autoridade. Outra, a de que a mencionada instituição não comporta duas chefias, o que equivale a dizer que inadmite duas subordinações, pois falou em um chefe e não em dois chefes. Trata-se de algo evidente, onde há um só chefe na cúspide da instituição, não podem existir subordinações a outros órgãos estranhos àquela instituição. Note-se que a Constituição não mencionou uma chefia técnica, isto é, uma subordinação técnica e uma subordinação administrativa, a qual corresponderia, então, correlatamente, uma chefia administrativa. Como a Constituição não procedeu a tal dicotomia, seria simplesmente abusivo, a latere,
de uma expressão clara, cujo sentido é igualmente claro, construir artificiosamente uma partição cuja consequência única seria costear o dispositivo naquele diploma supremo, criando uma dualidade nele não prevista nem sugerida, mas inversamente, implicitamente excluída ao falar em apenas um chefe, o advogado-geral. Vou me adiantar no parecer. Nada importaria o dizer-se que a subordinação não é técnica, mas tão só administrativa, porquanto o peso psicológico seria o mesmo, se não até maior. De fato, embora fundada em razões técnicas, a manifestação consultiva que aponte óbices a uma dada possível medida de um órgão de executivo significa, concretamente, opor obstáculos a uma conduta administrativa. É, pois, afinal, um transtorno, ou poderia sê-lo, para uma pretendida ação suscetível de ser empreendida pelo seu hierarca. Contrariar o superior, propor-lhe peias objurgatórias e contraditas, nunca é tarefa fácil e muito menos agradável. Do ponto de vista racional, lógico e de um bom critério administrativo, consiste em verdadeiro absurdo adotar solução deste jaez. Mais absurdo ainda é fazê-lo sem apoio explícito da Constituição, mas inversamente, elaborando à margem dela uma subordinação que ali não está prevista. Isto tudo posto e considerado, não tenho a menor dúvida ou hesitação em dizer que as disposições da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 93, que prevê subordinação administrativa, ofendem a força aberta à Constituição, agridem a generá-la o sentido do artigo 131 da Lei Maior, e é de presumir, então, que haverão de ser fulminadas pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade proposta pela União dos Advogados Públicos Federais do Brasil. Muito obrigado.